Beleza? Professor João aqui na área para mais um videozinho de dúvidas. Então vamos resolver esse exercício aqui da Fixai. O enunciado fala o seguinte: dois pilotos treinam uma pista de corrida. Um deles fica em uma faixa interna da pista e uma volta completa nessa faixa possui 2,4 km de comprimento. E o outro fica numa faixa mais externa, cuja volta completa tem 2,7 km. O piloto que possui o carro mais rápido está na faixa interna, e a cada volta que ele completa, o outro piloto, que não tem o carro mais rápido, percorre apenas 2 km. Se os pilotos iniciarem o treino sob a marca de largada da pista, a próxima vez que eles se encontrarão sobre a mesma marca, o piloto com o carro mais lento terá percorrido em quilômetros uma distância igual a quanto? Então vamos visualizar isso. Então imagine aí uma largada, que seria onde que os pilotos sairiam, né? Ambos sairiam juntos. Aí o que acontece? Um piloto ele vai dar uma volta aí, vamos simular uma pista menor, que eu vou chamar de piloto 1, e a pista dele é 2,4 km. E o outro piloto, que eu posso chamar de piloto 2, vai dar uma volta maior aqui. Então, eu poderia falar que aqui eu tenho o piloto 2 e a volta dele é 2,7. Então, primeiro, para determinar quando eles se encontrarão aqui de novo, não é tão simples. Por que não é tão simples? Pelo seguinte, moçada, os dois não estão na mesma velocidade ou os dois estão dando as voltas do tamanho certo, que seria 2,4 e 2,7. Ele explica que, enquanto esse aqui dá uma volta de 2,4, o outro só vai ter andado quantos quilômetros? 2. Então vamos imaginar que o carrinho saiu, né? E voltou para cá, né? Ele deu uma volta completa. Foi e voltou. Então, enquanto ele dá uma volta completa, deixa eu mudar a cor aqui que não mudou. O nosso carrinho vai estar aqui de novo, a rodinha dele aqui, né? Ficou bem fraquinho. Vou fazer de preto aqui. O carrinho está aqui. Então, o que acontece? Ele deu uma volta completa e o outro vai ter dado quase uma volta completa. O outro carro estaria aqui ainda, né? Então, o que acontece? Faltaria ainda aqui 700 metros para ele chegar, que é 0,7 quilômetros no caso. E aí o carrinho poderia dar outra volta completa, que esse cara aqui ele teria andado só mais 2 quilômetros. Então ele teria andado esses 700 metros, ou seja, 0,7 quilômetros, mais 1,3, porque ele anda só de 2 em 2. Então ele teria andado mais 1,3. Então a gente ficaria nisso aqui infinitamente para ver quando os dois se encontrariam na largada, porque conforme um dá uma volta completa, nós sabemos que o outro está andando de 2 em 2. Poderia fazer isso manualmente, ia gastar bastante tempo, ou a gente pode pensar numa razão. Como assim numa razão? Pense o seguinte, pensando no piloto 2, nós devemos perceber que o piloto 2 ele sempre anda 2 km de 2,7. Se a gente melhorar essa razão, se ele der 10 voltas, ele vai ter andado 20 km de 27. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quando esse piloto 2 ele vai conseguir parar exatamente outra vez aqui na linha de chegada ou na largada. Quando ele não vai ficar parando em outros locais, porque cada hora ele vai parar num local e não que ele vai parar aqui em cima. Claro que vai parar, né, em algum momento, mas vocês entenderam o sentido. Então pense o seguinte, vejam que eu tenho que pensar quantas x voltas ele precisa dar para que eu possa anular essa divisão aqui, ó. Então veja que é uma razão. Ele anda 2 de 2,7. Pensando em 10 voltas, ele anda 20 de 27. Pensando em 20 voltas, ele andaria
40 de 54. Então, veja que aqui eu multipliquei por 10, simulando 10 voltas. Depois aqui eu multipliquei por 2, então uma multiplicação por 2 mais por 10 daria 20 voltas. Com o objetivo de conseguir resolver essa divisão. Então pense que essa incógnita x aqui representa isso que eu estou falando para vocês. As voltas que ele está dando. Então eu quero saber quantas voltas ele tem que dar para ele conseguir parar de novo aqui. Então o número de voltas que ele tem que dar tem que ser aquele número que se cancela com um denominador aqui. Então, se vocês pararem para pensar, o nosso valor de x tem que ser o quê? 27. Porque 27 vai ser o primeiro número de voltas, que a hora que eu multiplicar em cima, ele vai simplificar com aquele 27 que está dividindo embaixo. Pô, professor, por que você não usou 2,7? Porque não tem como eu dar 2,7 voltas. Se eu for multiplicando 2,7, ele vira 5,4 e assim por diante. O primeiro número aqui que vai dar redondo é o 27. Por isso que eu usei essa fração aqui, que a gente poderia falar que é uma fração equivalente. E a partir dessa fração equivalente, eu procurei qual que seria o número de voltas x para que eu pudesse cancelar o de cima com o de baixo. E chegamos com a conclusão que seriam quantas voltas? 27 voltas. Então, após 27 voltas, o carrinho o piloto 1 e o piloto 2 voltariam aqui. Pegando o que o exercício me pede, ele fala: a próxima vez em que eles se encontrarão sobre essa marca, o piloto do carro mais lento terá percorrido em quilômetros uma distância igual a. Então pense, se após as 27 voltas, serão 27 voltas em que meu piloto estará percorrendo quantos quilômetros apenas? 2 quilômetros. Então a resposta é 27 voltas vezes 2, ou seja, ele vai ter percorrido 54 quilômetros. Alternativa B. Então, de novo, para resolver essa questão, bastaria uma razão. E há uma razão entre o que o piloto consegue percorrer do total. E a gente encontrar individualmente quando que o piloto 2 iria voltar lá na linha de chegada ou na largada. Porque o piloto 1 sempre dá uma volta completa. Ele é indiferente para nós. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, ok? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que depois eu respondo vocês. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.